Olá, queridos companheiros, alunos, assistidos do Grupo Socorrista São Paulo. Mais uma vez estamos aqui para que juntos possamos entender um pouco melhor os ensinamentos do Mestre. E hoje eu vou falar de uma parábola específica a pedido da nossa companheira Vivian, do Grupo Socorrista, que pediu para que nós fizéssemos uma explicação breve sobre essa passagem, que de fato é uma passagem bastante estranha se nós formos tomar ao pé da letra. Só que nós precisamos lembrar que todas as parábolas que Jesus falava, ele se utilizava das coisas cotidianas da população, do dia a dia deles, das indas e vindas, dos lugares, enfim, de todas as coisas que cercavam aquela população, e ele tirava daquilo uma história para passar uma mensagem, pois assim ficaria um pouco mais fácil das pessoas entenderem. E de fato, hoje nós ainda usamos as parábolas e delas tiramos o conteúdo, delas tiramos a essência do que Jesus quis dizer com aquela história. Por isso nós precisamos entender que precisamos tirar o espírito da letra, ou seja, precisamos retirar aquilo que ele falou, daquilo que ele falou, extrairmos a essência, o melhor, o ensinamento para a nossa vida. E essa parábola ela é um pouco estranha, né? Porque Jesus ele tinha ido para Jerusalém no dia anterior, tinha entrado em Jerusalém de uma forma triunfante, que foi inclusive antes da Páscoa, e lá permaneceu durante todo o dia. À noite, como a cidade estava muito cheia, ele foi para Betânia. E aí eu vou ler agora o trecho, porque tem a ver entre a passagem de Jerusalém para Betânia. E aí no versículo 12 do capítulo 11 de Marcos diz o seguinte: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto e seguiram o caminho. E depois, para Jerusalém, houve aquela passagem que acredito todos conhecemos, quando Jesus expulsou os vendilhões do templo, porque as pessoas estavam fazendo comércio na casa de oração. E Jesus, com toda a sua doçura, mansidão, energia, acabou mandando que aquelas pessoas fossem embora dali, porque ali não era lugar de fazer um comércio, pois era uma casa de oração. Bom, passaram o dia lá e depois eles voltaram para Betânia, e aí continua a parábola. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E aí tem essa passagem, então, que a princípio nos é bastante estranha. Como Jesus ia amaldiçoar uma árvore que não tinha frutos, porque não era tempo de frutos, né? Então, por isso que comentamos que devemos tirar o espírito da letra. Então, nós vemos que na maioria dos evangelhos, nós vemos muitas alusões às árvores, porque ela tem um significado, um simbolismo de verticalidade. Ela está com as raízes na terra, ela tem o tronco e os galhos mais altos, né, as folhagens, as flores, os frutos, estão sempre em ascensão. Então, ela tem muito essa ligação do céu e da terra, e por isso ela é muito utilizada. E, de fato, na Palestina, essa figueira, ela era chamada de uma figueira temporã. Por quê? Ela tinha, os frutos dela vinham antes do que as folhas. Diferente daquilo que nós aprendemos lá nos bancos escolares, né? Quando nós sabemos que tem as folhas, os frutos, as folhas, as flores e os frutos, né? Essa figueira, ela dava os frutos antes das folhas. Então, quando Jesus viu que essa árvore estava toda verdejante, estava com a sua ramagem toda esplendorosa, ele supôs
que aquela árvore tinha frutos, porque essa árvore era assim que acontecia. Só que ele chegou lá e não tinha esses frutos. E aí ele falou, então dessa árvore ninguém mais comerá os frutos, e a árvore acabou secando. Então, como eu comentei, nós temos que tirar os ensinamentos dessa passagem que a princípio nos parece um pouco drástica, vindo de Jesus. Mas nós temos que lembrar que Jesus, na época, ele falava muito ao povo da Palestina. E aí essa figueira, ela representava o povo de Israel, que faziam práticas religiosas que eram condenáveis, elas não estavam de acordo com a essência espiritual pregada pelos profetas. Então Jesus, segundo Emmanuel, já não foi uma vez nem duas que ele comparou o povo de Israel às árvores, dizendo que eles aparentavam ser o que não eram. Então, por isso que uma das interpretações que nós fazemos dessa parábola justamente é isso. O povo era comparado à figueira porque ela estava muito bonita, mas ela não tinha frutos, então ela de nada servia. Então a gente supõe que Jesus também falava ao povo de Israel, dizendo que eles eram hipócritas, né? A hipocrisia dos fariseus e do povo que gostava de uma vida de aparências, que não refletia o que de fato eles tinham nos seus corações. Jesus criticou muitas vezes esse mau comportamento. Então, da mesma forma, muitos pareciam ser servos de Deus, mas que de fato não eram. Então, essa falta de frutos foi a causa da figueira secar. Era uma vida de aparências. Era uma nação que sofreria muito pela aparência da santidade, que buscava esconder os corações hipócritas. Então, isso faria muitos corações secarem. E aí, a gente trazendo isso para a nossa doutrina, nós vemos que no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé Transporta Montanhas, porque também está escrito isso naquele trecho da Bíblia, logo depois que ele comentou que que Pedro comentou que a árvore secou, Jesus falou que eles tinham que ter fé, que justamente se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam falar para a montanha, vai daqui para ali que essa montanha iria. Obviamente num sentido figurado, né? Então, nesse capítulo do Evangelho, que é A Fé Transporta Montanhas, é comentado sobre essa parábola da figueira que secou. Porque ele também nos diz lá no Evangelho que isso passa uma imagem das pessoas que não correspondem ao que de fato elas são, como por exemplo os oradores, como por exemplo os palestrantes que falam muito, mas só falam, não fazem. Então acaba sendo uma vida de aparências. É até aquela tal história: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então isso tudo chama a nossa atenção enquanto espíritas, enquanto nos propusermos a sermos pessoas melhores, que de fato nós não podemos fazê-lo da boca para fora. Nós temos que vivenciar aquilo que nós estamos acreditando, aquilo que nós estamos nos comprometendo a fazer, que de fato nada mais é do que a nossa famosa reforma íntima, que é uma coisa bem difícil de ser praticada, mas que se nós quisermos de fato nos melhorarmos, nós temos que começar conosco, com o nosso interior e praticar aquilo que nós estamos nos propondo. Então não adianta a gente falar do outro ou falar para o outro, dizendo que o outro tem que fazer enquanto nós não fizermos. Então isso tem muito a ver com a parábola da figueira que secou, porque é uma vida simplesmente de aparências. Então no próprio Evangelho diz o seguinte, que todo homem que voluntariamente é inútil
por não colocar em prática os recursos que ele tem, eles serão tratados como a figueira seca. Ou seja, com o tempo, a obra estéril, ela desaparece. Então, por exemplo, se nós temos um recurso, eu sempre brinco com os meus alunos, se a partir do momento que nós tivermos a oportunidade de termos o Evangelho nas nossas mãos, nós já estamos comprometidos com ele, porque nós tivemos essa oportunidade, ela nos foi dada. Então, o que acontece? Se nós temos essa chance de nos melhorarmos, de aprendermos, de nos corrigirmos, de sermos pessoas melhores, então precisamos fazê-lo. Por isso que o Evangelho fala: aquele que voluntariamente for inútil, mesmo tendo os recursos, aquilo será extirpado, aquilo desaparecerá, porque de fato, como nos diz também o Evangelho, muito será pedido a quem muito foi dado. Então, se nós tivermos a oportunidade, a chance, o entendimento de termos o Evangelho em nossa vida, de repararmos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mesmo que pouco a pouco, lentamente, a natureza não dá saltos, as coisas vão acontecendo de forma gradual. Mas assim, se voluntariamente nós nos propusermos a nos melhorar, nós não seremos uma figueira seca, né? Porque nós daremos frutos, mesmo que aos poucos, mesmo que lentamente. Cada um no seu passo, cada um no seu modo de evolução. Então nós vemos que o verniz da caridade não vale nada, pois a salvação da alma está presa ao essencial e não ao que aparentamos ser. E aqui eu vou ler mais um trechinho de um livro Fonte Viva, a lição número 7, que ela é muito bonita e ela diz justamente sobre esse tema que nós estamos falando. Chama-se Pelos Frutos. E diz o seguinte: por seus frutos os conhecereis, não é? Porque nós sabemos, de acordo com o fruto que a árvore dá, nós sabemos que árvore que é. Então, nós somos a mesma coisa. Assim que nós começarmos a dar frutos, todos saberão quem somos, né? Por isso que temos que temos que dar esses frutos do coração. Então, eu vou ler para vocês essa passagem que é muito bonita. Diz o seguinte: nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, pelos rebentos verdes, pelas pontas ressequidas, pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, pela vetustez do tronco, pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, pelas flores perfumadas ou inodoras, pelo aroma atraente, pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões, individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os reconhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Né? Essa mensagem de Emmanuel, né, no livro Fonte Viva, vem bem fechar toda essa explanação que nós demos sobre a parábola da figueira seca. Então, que nós possamos refletir que não importa se as nossas flores serão perfumadas ou sem odor nenhum, não importa isso. O que importa é que nós possamos dar frutos, que nós possamos parecer uma árvore de fato verdejante, mas que possa dar proveito, possa ser proveitosa para o outro,
né? É o que nós estamos falando, não adianta nós falarmos uma porção de coisa e não fazermos nada. Não adianta nós não termos no nosso coração aquilo que nós pensamos, aquilo que nós arquitetamos na nossa mente. Então nós precisamos colocar em prática, sim, tudo aquilo que nós aprendemos. E o nosso evangelho está aqui para nos ajudar. A doutrina espírita está aqui para nos ajudar, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia que passa, para que nós possamos ser, para que nós sejamos filhos de Deus, como somos, claro, como somos todos nós, mas que nós possamos dar um fruto saudável, um fruto gostoso, um fruto bem suculento, tá bom? Então essa é a nossa mensagem de hoje, da parábola da figueira seca, para que nós possamos então tirarmos essa essência de tudo aquilo que Jesus nos passou e usarmos isso na nossa vida. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que Maria de Nazaré possa cobrir com seu manto azul de luz a todos os nossos lares, nos dando paz, equilíbrio, força, fé e persistência para que nós possamos continuar na nossa jornada. Um grande beijo a todos e até a próxima.